Meu irmão me disse que eu era um peso para a família, riu quando falei dos meus sonhos, até que uma notícia inesperada o colocou de joelhos diante de mim, implorando por ajuda, e eu tive a escolha de destruí-lo ou salvá-lo. O cheiro de sangue ainda pairava na cozinha quando entrei, e meu coração gelou. Vidros estilhaçados cobriam o chão, e meu irmão estava ajoelhado, tremendo, com as mãos ensanguentadas. Não eram apenas cortes superficiais, ele tinha caído sobre a faca que nós dois brincávamos de usar no jardim, a mesma que ele sempre dizia que eu nunca saberia manejar. Mas ali estava ele, vulnerável, quebrado, e o riso debochado que ele sempre direcionava a mim tinha desaparecido. Pela primeira vez, ele não era o agressor, era apenas o menino perdido que minha mãe, há anos, insistia em mimar, enquanto me fazia sentir que eu era dispensável, um peso inútil para aquela família. Eu me aproximei devagar, lembrando de quando éramos crianças e ele derrubava minhas bonecas ou rasgava meus cadernos de desenhos, rindo de cada lágrima que eu derramava. Lembrei das pequenas coisas, ele roubando o último pedaço de bolo no meu aniversário, enquanto eu ficava com a casca, ele rindo quando eu tropeçava na escada, ele usando meu diário para fazer piadas sobre meus sonhos de viajar e estudar fora. Minha mãe sempre dizia que eu exagerava, que ele era só um garoto travesso, enquanto ela me empurrava para o canto da sala e fingia que eu não existia. Mas eu lembrava, e ele lembrava, e agora, ali, suas lembranças vinham à tona com cada respiração trêmula. Com o tempo, os ataques sutis se transformaram em atos cruéis de verdade. Primeiro eram palavras afiadas, depois humilhações em frente a parentes e vizinhos. Ele começou a espalhar segredos meus, pequenas mentiras que me faziam parecer ridícula, fraca, incapaz. Depois vieram os danos físicos, uma porta trancada quando eu chegava em casa, um carro arranhado, objetos quebrados. Eu aguentava, tentando acreditar que ele podia mudar, que ainda havia bondade nele, mas a cada nova agressão, eu me sentia mais frágil, mais invisível, mais sozinha. A explosão final veio em uma noite chuvosa. Eu tinha acabado de receber a notícia de uma bolsa de estudos que mudaria minha vida, um sonho pelo qual havia lutado anos. Ele entrou no meu quarto sem bater, derrubou minhas cartas e bolsas pelo chão e riu. Um riso cruel, que cortava mais que faca. Você realmente acha que merece isso? Disse, com desprezo. Um movimento impensado, e ele me empurrou contra a estante, livros caíram sobre mim, e a dor foi tão intensa que fiquei cega por alguns segundos. Eu estava indefesa, e pela primeira vez senti medo real, medo de que ele pudesse me machucar de forma irreparável. Mas, naquele instante, o destino interveio, a mesma faca que ele usará para me ameaçar havia caído de seu bolso. Ele tropeçou, cortou a própria mão, e o pânico tomou conta do seu rosto. Pela primeira vez, a superioridade dele desapareceu. As consequências não tardaram. Vizinhos chamaram a polícia, e ele foi levado algemado, gritando e implorando, enquanto eu assistia, em silêncio, com uma mistura de alívio e amargura. A cidade inteira soube, rumores circulavam, cada detalhe era discutido em mercados, cafés e igrejas. Minha família ficou em choque. Alguns tentaram me consolar, outros ficaram em silêncio, incapazes de encarar a verdade sobre quem ele realmente era. Ele enfrentou o processo, julgamentos e a rejeição social que sempre havia sido apenas uma sombra sobre mim, agora caía sobre ele. Ainda assim, havia algo estranho naquele vazio que se instalou depois que ele partiu, um silêncio inquietante que me fazia girar na cama, incapaz de dormir, imaginando se eu havia feito o suficiente ou se havia deixado espaço para algo pior acontecer. Foi nesse período de calmaria tensa que começaram a surgir pistas sobre o passado que eu desconhecia. Descobri cartas antigas escondidas em um compartimento secreto, confissões de atos que ninguém sabia, provas de que a maldade dele não era um acidente ou uma fase, estava ali desde sempre. Ele tinha sido treinado por ressentimentos que nem ele conseguia compreender totalmente, mas que moldaram cada gesto de crueldade, cada sorriso debochado. E mesmo sabendo disso, senti uma estranha pontada de compaixão. Algo em mim queria entender, mesmo que fosse para nunca mais permitir que ele tivesse poder sobre minha vida. Algumas semanas depois, começaram a chegar mensagens suas, notas curtas, cartas que pareciam calculadas, indiretas nas redes sociais. Não havia pedido de perdão, mas sinais de tentativa de aproximação, um reconhecimento silencioso de que sem mim, ele não sabia como lidar com o mundo. Cada mensagem me deixava mais inquieta, eu queria ignorar, mas algo na vulnerabilidade dele, algo que eu conhecia desde a infância, me prendia a cada palavra. Um dia, ele fez algo que eu jamais imaginei, salvou um vizinho idoso que havia caído na rua, um gesto pequeno, mas completamente desinteressado.
Pela primeira vez, senti que havia um fragmento de bondade genuína nele, um lampejo de arrependimento, ainda que tardio e parcial. A cidade começou a sussurrar sobre ele, mas eu sabia que isso não apaga o passado, e que o equilíbrio estava sendo cuidadosamente testado. Minha decisão se tornava mais complexa a cada dia. Poderia destruí-lo por tudo o que me fez, ou havia espaço para salvar alguém que, de maneira conturbada, ainda carregava uma centelha de humanidade? A família tentava se reorganizar, tentando criar uma nova dinâmica, uma convivência cautelosa, mas nada parecia simples. E eu percebia que o maior desafio não era o que ele havia feito, mas o que eu escolheria fazer com o poder de decidir seu destino. A faca ainda estava lá, metáfora silenciosa do que poderia ter sido o fim ou o começo. Eu respirava fundo, olhando para ele através das grades da justiça, tentando imaginar até onde a linha entre punição e perdão deveria ser traçada. E então, uma nova mensagem apareceu em meu celular: preciso de você, desta vez, de verdade. A primeira vez que vi a mensagem dele na tela do meu celular, meu estômago se contorceu. Era simples, direta, mas carregada de uma sinceridade que eu nunca havia notado antes. Preciso de você, desta vez, de verdade. As palavras tremiam na tela, e eu podia imaginar sua mão trêmula digitando cada letra, o olhar fugindo da minha lembrança, mas implorando para que eu percebesse algo que ele não tinha coragem de dizer em voz alta. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo uma mistura de raiva, medo e uma ponta de compaixão que me surpreendeu. Como alguém que havia me humilhado e me ameaçado poderia agora buscar meu auxílio como se fosse o peso dele, e não o meu? Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Ele começou a enviar pequenas mensagens, cada uma menos desesperada, cada uma mais calculada. Um "como você está", seguido de um "sei que errei" quase imperceptível. Cada palavra que eu lia me lembrava de noites inteiras em que ele ria da minha frustração, de momentos em que eu chorava sozinha porque a própria família parecia achar que eu não merecia atenção. A dualidade era cruel. O mesmo rosto que me destruía agora pedia ajuda. Eu me peguei lembrando das pequenas gentilezas que existiam em nosso passado, ele dividindo o último pedaço de pão comigo, ou me defendendo quando algum primo mais velho tentava me assustar, e senti que, em algum ponto, aquele garoto ainda existia sob a máscara do abusador. Um dia, após semanas de silêncio deliberado, recebi um telefonema. A voz dele estava baixa, quase quebrada. "Não posso fazer isso sozinho, por favor, me ajude." Meu coração se apertou. Eu podia sentir o perigo, o risco de me envolver novamente em algo que podia me machucar emocionalmente, mas também podia sentir que havia uma linha tênue entre redenção e destruição, e que ele estava à beira dela. Respirei fundo e decidi: iria ajudá-lo, mas sob minhas condições. Sem confiança cega, sem esquecer o passado, apenas sob minha vigilância. Era hora de ver se ele realmente podia mudar. Os primeiros encontros foram tensos. Cada gesto dele parecia uma batalha entre a velha crueldade e uma nova consciência. Ele tropeçava nas palavras, gesticulava demais, tentava rir para aliviar o desconforto, mas eu percebia cada sutil hesitação, cada suspiro pesado. A cidade ainda comentava sobre o que havia acontecido, mas eu me mantinha firme, decidida a observar de perto. Meu irmão havia experimentado o peso do próprio comportamento, e cada dia de interação era como assistir a um espetáculo de recuperação lenta e dolorosa. Ele precisava entender que não podia mais manipular, humilhar ou machucar. Precisava aprender que responsabilidade não era opcional. Em meio a essa tensão, vieram revelações inesperadas. Documentos escondidos, confissões de antigos amigos e vizinhos, histórias de infância que ninguém havia contado. Descobri que alguns de seus comportamentos eram resultado de um histórico de rejeição silenciosa e traumas não resolvidos, a mesma dor que ele transferia para mim. Não que isso justificasse nada, mas trouxe uma nova perspectiva. Talvez, por trás da crueldade, existisse alguém capaz de aprender, capaz de se redimir. Ao mesmo tempo, essa descoberta trouxe medo, medo de que, ao tocar o passado, eu pudesse abrir feridas perigosas demais para mim mesma. O primeiro teste de sua mudança veio inesperadamente. Uma crise na vizinhança, um incêndio em uma casa antiga ameaçava se espalhar, e ele foi o primeiro a correr para dentro, ajudando uma senhora idosa a sair do prédio. Vi seu rosto coberto de fuligem, olhos arregalados, mãos queimadas, mas um brilho diferente existia ali, medo, sim, mas também coragem altruísta. Pela primeira vez, senti que havia uma genuína vontade de fazer o bem, sem interesse próprio. Era pequeno, mas era real. A cidade começou a comentar, mas os sussurros eram agora sobre redenção e não apenas sobre punição. E eu observava, dividida entre orgulho contido e o medo de que tudo pudesse desmoronar novamente.
Ao mesmo tempo, ele tentava se aproximar de mim de maneiras sutis, ajudando em pequenas tarefas da casa, enviando mensagens de carinho que não exigiam nada em troca, até mesmo oferecendo desculpas que pareciam sinceras. Cada gesto me lembrava que, por trás do vilão, ainda existia um ser humano que podia aprender com seus erros. Mas a linha entre confiança e vigilância era tênue, eu precisava manter meu próprio espaço, minha própria segurança emocional. A família assistia cautelosa, tentando reorganizar sua rotina sem que ele reintegrasse sua antiga posição de poder e abuso. Havia tensão em cada jantar, cada conversa, cada pequeno momento compartilhado. Meses se passaram, e a convivência gradualmente se estabilizou. Ele ainda cometia erros, ainda tinha explosões de frustração, mas a frequência diminuía, e o arrependimento que se seguiu a cada deslize era palpável. A cidade começou a perceber, e alguns vizinhos, que antes riam de minhas lágrimas, agora me olhavam com respeito contido. O vilão que um dia me humilhou publicamente agora se encontrava preso a uma realidade em que precisava depender de mim, reconhecer meu valor e aceitar meus limites. Eu percebia que a paz que sentia não era apenas por ele mudar, mas por eu finalmente ter controle sobre minha própria narrativa, sobre a história que ele quase destruíra. E, no meio dessa calma parcial, veio a primeira carta aberta que ele me enviou, escrita à mão, palavras tremidas, mas carregadas de sinceridade. Sei que não mereço sua confiança, mas estou tentando ser alguém que você possa respeitar. Se eu falhar, será meu fardo. Se eu conseguir, será apenas por você não me abandonar. Li e reli cada linha, sentindo a tensão entre o passado e o futuro. Havia esperança, sim, mas também o risco iminente de que qualquer deslize pudesse destruir tudo novamente. No final do dia, sentada no meu quarto, olhando para a cidade iluminada pelas luzes noturnas, percebi que o maior teste não era a mudança dele, mas minha própria capacidade de perdoar, de escolher entre a vingança e a compaixão. A faca simbólica do passado ainda pairava sobre nós, lembrando que uma decisão errada poderia trazer tudo abaixo. E então, meu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem apareceu: preciso te contar algo, e desta vez, é urgente. A mensagem piscava na tela do celular, insistente, exigindo que eu tomasse uma decisão. Cada palavra parecia pesar toneladas. Preciso te contar algo, e desta vez, é urgente. Meu coração disparou, lembrando de todas as vezes em que ele havia me usado como escape para seus erros, todas as vezes em que meus sonhos tinham sido motivo de riso e desprezo. Mas algo dentro de mim dizia que havia verdade naquela urgência, algo que ele não poderia simplesmente manipular. Respirei fundo e abri a mensagem, com os dedos trêmulos, preparada para qualquer tipo de reviravolta. Ele confessava um segredo que me deixou sem fôlego. Algo que explicava não apenas seu comportamento cruel, mas também a origem de certas tensões familiares que eu jamais havia compreendido. Ele havia se envolvido, anos atrás, em negócios obscuros que ninguém da nossa família soube, e que colocaram pessoas em perigo sem que ninguém percebesse. Não eram crimes banais, mas erros graves, capazes de arruinar reputações, vidas e até mesmo a integridade física de outros. Por algum motivo que eu não compreendia totalmente, ele havia permanecido calado, e agora, encurralado pelas consequências, precisava da minha ajuda. Eu sentei-me à mesa, segurando o celular com força, tentando processar tudo. Cada lembrança de humilhação, de manipulação, de dor parecia se misturar com a urgência do presente. Eu podia sentir a velha raiva ressurgir, mas também a estranha pontada de responsabilidade. Por mais que quisesse deixá-lo se afundar nas próprias escolhas, algo em mim sabia que a situação exigia ação. Ele não podia enfrentar aquilo sozinho, e, por mais irônico que fosse, eu ainda tinha a capacidade de salvar alguém que, por anos, tentou me destruir. O primeiro passo foi buscar informações discretamente. Liguei para conhecidos, revisitei antigas pistas, investiguei os rastros que ele havia deixado. Descobri que, sem perceber, ele havia traído pessoas perigosas para perto da família. Pessoas que não perdoariam facilmente erros ou negligências. Cada ligação que eu fazia, cada detalhe que descobria, fazia meu estômago se contrair. A situação era mais grave do que eu imaginava, e a linha entre salvar e ser vítima novamente era assustadoramente tênue. Ele precisava da minha intervenção, mas qualquer deslize podia custar caro, muito mais caro do que minhas memórias dolorosas do passado. Enquanto eu reunia informações, ele apareceu pessoalmente, visivelmente abalado, o rosto mais magro e cansado do que eu jamais havia visto. Havia algo diferente nele, os olhos sem aquela arrogância, a postura sem aquela necessidade de dominar. Ele parecia mais humano, vulnerável, e, de certa forma, isso era quase tão perturbador quanto seus atos passados.
Eu podia sentir a tensão no ar, um misto de medo e expectativa, e por um instante quase desejei voltar no tempo e salvá-lo daquele garoto que havia se perdido em sua própria escuridão. Começamos a trabalhar juntos, passo a passo, definindo estratégias, prevenindo desastres. Cada movimento dele era monitorado, cada decisão me parecia determinar se íamos escapar ou cair. Por mais que eu tivesse controle, ele precisava assumir responsabilidade, não podia mais culpar ninguém, nem manipular, nem usar charme para escapar das consequências. Era a primeira vez em anos que ele sentia o peso real de suas ações, e cada gesto de colaboração era dolorosamente acompanhado de arrependimento genuíno. Ele finalmente entendia que não bastava apenas pedir ajuda, era necessário merecê-la. No meio desse caos, começaram a surgir memórias antigas que eu tentava ignorar. Recordações de infância, de pequenos sinais de crueldade velados, de momentos em que ele demonstrava frieza calculada enquanto eu chorava em silêncio. Descobri que muitas dessas lembranças tinham ligação direta com os erros atuais, como se seu comportamento tóxico tivesse raízes mais profundas do que eu podia imaginar. O que parecia ser apenas maldade juvenil era, na verdade, um padrão de decisões ruins e negligências que ele repetia sem perceber. A dor que eu carregava por suas ações passadas agora se misturava ao peso de nossa missão, salvar vidas, inclusive a dele. O ápice do conflito veio quando recebemos uma ameaça direta. Alguém descobrira parte dos negócios obscuros, e uma retaliação estava iminente. Ele ficou pálido, tremendo, e eu percebi que, apesar de toda a arrogância anterior, estava completamente vulnerável. Pela primeira vez, não havia manipulação, não havia riso sarcástico. Apenas medo real. E eu tinha o poder de decidir, poderia deixá-lo enfrentar isso sozinho, ou poderia intervir, arriscando-me a mim mesma para protegê-lo. O dilema me consumiu, porque parte de mim ainda desejava vê-lo sofrer pelas humilhações que me causou, mas outra parte sabia que salvar alguém, mesmo alguém que te feriu, era um teste de força e caráter. Decidimos agir. Cada passo foi calculado, contatos foram feitos, informações compartilhadas, rotas de fuga e planos de contingência traçados. Eu percebia que a tensão entre nós diminuía à medida que trabalhávamos lado a lado, mas não desaparecia completamente. Havia um fio invisível entre a raiva e a confiança, entre a vingança e a compaixão, e qualquer erro poderia cortar esse fio de forma irreversível. Ele começou a demonstrar pequenos atos de altruísmo, como alertar vizinhos do perigo, proteger pessoas inocentes, mas ainda assim, cada gesto era seguido de uma tensão quase palpável, como se estivesse aprendendo a ser humano pela primeira vez. Quando tudo parecia prestes a explodir, ele me olhou nos olhos e disse, com voz trêmula, se eu falhar agora, tudo estará perdido. Eu preciso de você, e desta vez, não posso errar. Meu coração acelerou. Eu podia sentir que estávamos no limite, que o próximo movimento definiria não apenas seu destino, mas a forma como a família e a cidade viriam essa história. Cada lembrança de humilhação e crueldade parecia se chocar com a urgência do presente. Eu sentia medo, mas também uma estranha determinação. Ele precisava aprender, precisava mudar, mas sob minha supervisão e meus termos. O dia terminou com a cidade adormecida, mas eu permaneci acordada, refletindo sobre os limites entre perdão e justiça, entre manipulação e arrependimento. A faca simbólica do passado ainda estava ali, invisível, lembrando que qualquer decisão podia ser definitiva. Então, meu celular vibrou novamente, mostrando uma mensagem que fez meu coração quase parar. Não temos tempo. Preciso te mostrar algo antes que seja tarde demais. Será que eu deveria seguir com ele, arriscando tudo para descobrir a verdade, ou manter distância e deixar o destino correr por conta própria? A mensagem piscava na tela, fria e urgente, não temos tempo. Preciso te mostrar algo antes que seja tarde demais. Meu coração disparou, e uma sensação de presságio rastejou pela minha espinha. Cada parte de mim dizia para recusar, para manter distância, para não me envolver mais. Mas a outra parte, a parte que sabia que podia ser a única a salvá-lo, insistia que eu precisava ir. Respirei fundo e decidi encontrá-lo, preparada para qualquer surpresa. Quando cheguei ao local indicado, uma velha fábrica abandonada nos limites da cidade, senti um arrepio profundo. O lugar estava silencioso, exceto pelo som distante de água gotejando e o vento assobiando pelas janelas quebradas. Ele estava lá, de pé, rosto marcado pelo cansaço e pelas recentes provações, olhos arregalados e mãos trêmulas. Havia algo a mais em seu olhar desta vez, um misto de medo e urgência que não podia ser fingido. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me puxou para dentro, e a porta se fechou atrás de nós com um estrondo seco. No centro da fábrica, encontrei caixas e arquivos espalhados pelo chão.
Papéis amarelados, registros antigos de negócios duvidosos, contratos ilegais, recibos de transações que colocavam nossa família e outras pessoas em risco. Ele começou a me mostrar detalhes, cada documento mais chocante que o anterior. Eu sentia meu estômago se revirar enquanto percebia a gravidade da situação. Ele havia sido cúmplice, consciente ou não, de atos que poderiam destruir reputações, vidas e até mesmo nossa segurança. Mas, acima de tudo, era a primeira vez que ele admitia a magnitude de seus erros de forma aberta e completa. Ele me contou sobre antigos sócios que haviam desaparecido misteriosamente, sobre dívidas acumuladas e ameaças recebidas, e como ele havia tentado lidar sozinho, sempre com medo de envolver a família. Cada confissão que saía de sua boca parecia arrancar uma camada de sua arrogância, deixando-o vulnerável e humano. Pela primeira vez, percebi que não era apenas crueldade ou inveja, havia medo genuíno, medo de perder tudo, inclusive a própria vida. E, curiosamente, essa vulnerabilidade despertava em mim uma mistura de raiva e compaixão que eu não sabia que ainda podia sentir. À medida que investigávamos juntos, ele começou a mostrar pequenos gestos de confiança. Indicava arquivos importantes, alertava sobre armadilhas ou pessoas perigosas, e, pela primeira vez em muito tempo, eu percebia que ele estava agindo sem intenção de manipular. Era estranho e desconcertante, mas também reconfortante, talvez ainda houvesse esperança de redenção. No entanto, cada passo adiante revelava mais segredos, e quanto mais descobríamos, mais me perguntava como alguém poderia carregar tantas mentiras e riscos em silêncio, sem que ninguém percebesse. O ápice dessa investigação veio quando encontramos um envelope lacrado, com meu nome escrito em letras trêmulas. Dentro, havia fotografias antigas de minha família, momentos felizes, mas também imagens de pequenas traições e manipulações que eu jamais havia notado. Ele explicou que havia reunido tudo aquilo como uma forma de me mostrar a verdade completa, sem esconder nada. Meu coração disparou. Cada foto parecia carregar uma mensagem silenciosa. Ele havia sido parte do problema desde sempre, mas agora queria provar que podia mudar, que podia assumir responsabilidade pelos próprios atos. Mas nem tudo era redentor. Entre os papéis, descobri evidências de que ele havia colocado pessoas em risco real, acidentes que poderiam ter sido fatais, contratos que poderiam quebrar empresas e prejudicar vidas. A tensão cresceu, e pela primeira vez senti que o peso da escolha estava totalmente sobre meus ombros. Podia ajudá-lo a se redimir e salvar pessoas inocentes, ou deixá-lo enfrentar sozinho as consequências, mesmo sabendo que isso poderia resultar em tragédias irreparáveis. Cada segundo parecia prolongar-se, cada respiração era pesada, cada olhar trocado carregava um mundo de significados. Durante horas, revisamos documentos, conversamos sobre possibilidades e estratégias, e ele começou a mostrar algo que eu não esperava: remorso genuíno. Ele admitia cada erro, cada manipulação, cada humilhação que havia causado a mim e a outros. Não era apenas um pedido de perdão, era um reconhecimento profundo de que seu comportamento tinha consequências reais. Pela primeira vez em anos, percebi que ele não estava tentando me manipular, que seu objetivo não era escapar da responsabilidade, mas enfrentá-la ao meu lado. Quando finalmente saímos da fábrica, a noite já estava avançada. A cidade parecia dormir, mas para nós dois, o mundo estava mais alerta do que nunca. Ele olhou para mim, olhos cheios de uma vulnerabilidade que me era estranha, e disse: "Não sei se mereço ser salvo, mas preciso que você esteja comigo." Cada palavra parecia carregar um peso enorme, um pedido silencioso de confiança que ele ainda não merecia completamente, mas que eu sabia que podia oferecer com cautela. Os dias seguintes foram um turbilhão de planejamento e precaução. Ele começou a agir de forma responsável, seguindo minhas instruções, evitando riscos desnecessários, e demonstrando pequenos atos de altruísmo, como alertar vizinhos sobre situações perigosas ou proteger pessoas vulneráveis. A convivência ainda era tensa, e eu mantinha limites claros, mas comecei a perceber uma mudança real. Ele estava aprendendo, mesmo que de forma dolorosa, que suas ações tinham consequências. Cada gesto seu era acompanhado por um silêncio pesado, quase como se ele estivesse constantemente medindo suas escolhas, consciente de que qualquer erro poderia destruir tudo novamente. Mas, no fundo, eu sabia que nem tudo estava resolvido. A faca simbólica do passado ainda pairava sobre nós, invisível e ameaçadora, lembrando que qualquer decisão podia ser definitiva. E então, uma nova mensagem surgiu, inesperada e urgente, fazendo meu coração disparar: "Há algo que você precisa ver antes que seja tarde demais, não posso fazer isso sozinho." A mensagem em meu celular parecia vibrar com uma urgência quase palpável: "Há algo que você precisa ver antes que seja tarde demais, não posso fazer isso sozinho." Meu coração acelerou,
e uma sensação estranha de medo e expectativa me dominou. Cada parte de mim dizia para recusar, para manter distância, para não me envolver novamente em algo que poderia me machucar. Mas a outra parte, aquela que sabia que podia ser a única a salvar vidas, incluindo a dele, insistia que eu precisava agir. Respirei fundo e decidi encontrá-lo, pronta para enfrentar o que quer que estivesse nos esperando. O local era um velho armazém abandonado nos arredores da cidade, sombras e silêncio envolvendo cada parede. Ele estava lá, de pé, os olhos arregalados, o rosto marcado pelo cansaço e pelo medo, mãos trêmulas segurando pastas e envelopes. Quando me viu, parecia hesitar entre alívio e vergonha, como se não soubesse se merecia minha presença. Respirei fundo, tentando manter a calma, e ele começou a falar, revelando detalhes que jamais poderiam ser ignorados, dívidas ocultas, acordos perigosos, pessoas prejudicadas, e uma ameaça iminente que colocava vidas em risco. Cada palavra parecia carregar um peso invisível, e cada gesto seu mostrava a tensão de alguém que finalmente compreendia a gravidade de seus erros. Enquanto analisávamos os documentos, percebi algo inesperado: ele estava genuinamente comprometido em reparar os danos. Indicava arquivos importantes, alertava sobre riscos, e admitia cada falha com uma sinceridade que me surpreendeu. Pela primeira vez em muito tempo, eu percebi que ele não estava tentando me manipular ou escapar das consequências. Ele estava vulnerável, humano, e pelo menos parcialmente disposto a enfrentar o próprio passado. Cada passo que dávamos juntos revelava um lado dele que eu jamais havia visto: medo, arrependimento, e uma vontade real de fazer a coisa certa. No meio dessa investigação intensa, ele começou a demonstrar pequenos atos de altruísmo. Salvou uma criança que estava prestes a atravessar a rua sem perceber um carro em alta velocidade. Avisou vizinhos sobre riscos de infiltração de gás em prédios antigos, mesmo sem que ninguém pedisse. Cada ação era calculada, mas genuína, mostrando que a mudança, ainda que parcial, estava ocorrendo. Eu observava cada gesto com cautela, sabendo que qualquer deslize podia destruir tudo o que havíamos construído até ali. E, mesmo assim, uma pontada de esperança começou a crescer dentro de mim: talvez ainda houvesse redenção para alguém que, por tanto tempo, fora um vilão em minha vida. O ápice da tensão veio quando recebemos uma ligação anônima alertando sobre um perigo iminente: uma explosão em uma das construções relacionadas aos negócios antigos dele. Ele ficou pálido, tremendo, e pela primeira vez percebi que a arrogância havia desaparecido completamente, substituída por medo genuíno. Eu sabia que ele precisava agir rápido, e nossa coordenação tornou-se essencial. Cada movimento que fazíamos era calculado, cada segundo contava, e a sensação de responsabilidade que ele demonstrava era palpável. Pela primeira vez, ele sentiu o peso real de suas decisões, e cada escolha podia significar salvar ou perder vidas. Trabalhando lado a lado, conseguimos evacuar a área, alertar autoridades e garantir que ninguém se machucasse. Ele estava exausto, sujo, mãos feridas, mas havia algo nos seus olhos que não havia antes: reconhecimento silencioso de que seus erros não poderiam mais ser ignorados. Pela primeira vez, ele sentia o verdadeiro peso da responsabilidade, e a experiência parecia tê-lo transformado de maneira profunda. Eu, por minha vez, percebi que salvar alguém que me havia ferido por anos era mais do que um ato de coragem: era um teste de caráter, uma oportunidade de moldar nossa própria narrativa. Nos dias seguintes, ele continuou mostrando sinais de mudança. Pequenos gestos, mas significativos, ajudava vizinhos com tarefas simples, oferecia apoio a pessoas que estavam passando por dificuldades, e, de forma gradual, começou a buscar reparação pelos danos que havia causado. Cada passo que ele dava era acompanhado por vigilância e limites claros da minha parte. A família, inicialmente desconfiada, começou a perceber a diferença e a reintegrá-lo de forma cautelosa, sem jamais permitir que antigos padrões de abuso ressurgissem. A convivência ainda era tensa, mas havia um novo ritmo, uma tentativa de reconstrução baseada em responsabilidade e respeito mútuo. Foi durante uma dessas semanas que ele me entregou uma carta manuscrita, tremida, mas carregada de sinceridade: sei que não mereço sua confiança completa, mas estou tentando ser alguém digno de sua presença. Cada erro que cometi me ensinou a valorizar quem está ao meu lado. Se eu falhar, será meu fardo. Se eu conseguir, será por você não me abandonar. Li e reli aquelas linhas, sentindo uma mistura de emoção, medo e esperança. Pela primeira vez, percebi que, apesar de tudo, ele estava disposto a trilhar um caminho de redenção, um caminho que exigiria paciência, vigilância e coragem de minha parte para manter os limites necessários. A cidade, que antes sussurrava sobre suas humilhações e erros, começou a comentar sobre sua transformação.
Pequenos gestos altruístas, ações corretivas e sua disposição em assumir responsabilidades começaram a modificar a percepção pública. Mas, internamente, eu sabia que a verdadeira mudança era muito mais complexa, era uma batalha diária entre o antigo vilão e a nova versão que surgia, alguém que ainda carregava feridas do passado, mas que agora demonstrava disposição real para corrigi-las. Eu precisava observar, medir, decidir o quanto podia confiar, enquanto construíamos juntos essa nova dinâmica. E então, uma nova mensagem surgiu, inesperada e urgente, quebrando a calmaria recém-instalada. Há algo que você precisa ver, não posso lidar com isso sozinho. Meu coração disparou. O passado ainda tinha fios invisíveis prontos para se mover, ameaçando derrubar tudo que construímos. A faca simbólica do passado permanecia suspensa sobre nós, lembrando que qualquer escolha poderia ser definitiva. A mensagem chegou no meio da madrugada, fria e urgente. Há algo que você precisa ver, não posso lidar com isso sozinho. Meu coração acelerou, e por um instante, senti o medo antigo, aquele que me acompanhava desde a infância, misturado com uma tensão quase elétrica. Respirei fundo, lembrando de tudo que havíamos passado juntos, as humilhações, os medos, os segredos, mas também as pequenas vitórias, a redenção incerta, os gestos de bondade que ele finalmente começava a demonstrar. Eu sabia que essa poderia ser a última prova, ou o ponto em que tudo desmoronaria novamente. Quando cheguei ao local indicado, um pequeno armazém nos limites da cidade, percebi que não havia tempo a perder. Ele estava lá, mãos trêmulas, olhos arregalados, segurando envelopes e pastas como se fossem pedaços da própria vida. O silêncio era pesado, carregado de expectativa e medo. Pela primeira vez, vi nele não um vilão cruel, nem um irmão que me humilhava, mas alguém genuinamente vulnerável, alguém que reconhecia a gravidade de cada ação e que precisava desesperadamente de apoio. Ele me olhou e, sem palavras, indicou o que precisava que eu visse: contratos antigos, dívidas ocultas, riscos que poderiam afetar não apenas a família, mas toda a comunidade. Cada detalhe era mais aterrorizante do que o anterior. Enquanto revisávamos tudo, percebi que cada ação dele, mesmo os erros do passado, havia sido moldada por medos e traumas que ninguém jamais havia enfrentado com ele. Não que isso justificasse a crueldade, mas explicava a magnitude de seu comportamento tóxico. Ele estava finalmente assumindo responsabilidade, enfrentando não apenas os riscos externos, mas também as consequências internas de suas escolhas. Pela primeira vez, percebi que a verdadeira mudança exigia coragem, e que a redenção não era apenas sobre ele, mas também sobre mim, sobre minha capacidade de perdoar, de proteger e de escolher sabiamente. O ponto crítico veio quando descobrimos uma ameaça iminente. Uma falha em um dos contratos antigos poderia resultar em acidentes graves, envolvendo pessoas inocentes. Ele ficou pálido, mãos suadas, respirando de forma irregular. Pela primeira vez, vi o peso real da responsabilidade sobre ele, algo que ele nunca havia sentido antes. E pela primeira vez, entendi que a escolha era minha também. Poderia deixá-lo enfrentar sozinho e correr o risco de tragédias, ou intervir, guiando-o para salvar vidas que dependiam de nós. Trabalhamos juntos, cada passo calculado, cada decisão tomada com precisão. Ele agia de forma colaborativa, alertando vizinhos, informando autoridades e corrigindo erros antigos. Pela primeira vez, o egoísmo deu lugar à responsabilidade genuína. Cada gesto dele me surpreendia: abrir mão do controle, reconhecer limites, agir por altruísmo e não por interesse próprio. O vilão que eu conhecia ainda existia em sombras, mas agora era contido por uma consciência que finalmente começava a compreender o impacto de seus atos. Com o tempo, a convivência familiar começou a se reorganizar. Ele assumiu responsabilidades que antes ignorava, ajudando com tarefas diárias, participando de decisões importantes e mostrando uma paciência e cuidado que eram inéditos. A cidade, antes sussurrando fofocas sobre suas crueldades, agora comentava discretamente sobre suas mudanças e esforços para reparar danos. Minha mãe, ainda cautelosa, começou a reconhecer a transformação, e a família se adaptou a uma nova dinâmica: limites claros, responsabilidades compartilhadas e vigilância constante, mas também espaço para reconstrução. No meio dessa calmaria relativa, ele me entregou uma carta manuscrita, com palavras tremidas, mas carregadas de sinceridade. Sei que não mereço sua confiança completa, mas estou tentando ser alguém digno. Cada erro me ensinou a valorizar quem está ao meu lado. Se eu falhar, será meu fardo. Se eu conseguir, será por você não me abandonar. Li a carta várias vezes, sentindo o peso de cada palavra. Pela primeira vez, percebi que a mudança era real, não perfeita, mas concreta, e que a responsabilidade de confiar também era minha.
Eu podia ajudá-lo a reconstruir-se, mas sob meus termos e com vigilância. Os meses seguintes foram uma prova contínua. Ele mostrava sinais de crescimento pessoal, pequenos gestos de bondade, proteção aos vulneráveis, e um esforço constante para reparar os erros do passado. Cada ação era observada de perto, cada escolha medida, mas a confiança começava a se estabelecer. Eu percebi que o verdadeiro teste não era apenas ele mudar, mas a capacidade de todos ao redor de aceitá-lo novamente, mantendo a segurança e os limites necessários. No entanto, mesmo com a melhora evidente, a tensão nunca desapareceu completamente. A faca simbólica do passado ainda pairava sobre nós, lembrando que qualquer deslize poderia colocar tudo a perder. Ele vinha se mostrando responsável, mas o risco e a memória das humilhações antigas permaneciam. A linha entre redenção e recaída era tênue, e cada gesto precisava ser acompanhado de cautela e percepção. A família aprendeu a conviver com essa incerteza, criando regras, limites e uma vigilância constante, mas também oferecendo espaço para a reconstrução. E então, numa noite silenciosa, ele me chamou ao quarto, olhos sérios, mãos trêmulas. Há algo que preciso confessar, algo que não contei a ninguém, e desta vez, é para sempre. Meu coração acelerou. O passado e o presente colidiam, e eu percebi que, mesmo após toda a transformação, algumas verdades ainda precisavam ser reveladas para que a paz fosse completa. Enquanto eu respirava fundo, olhando para ele, soube que a decisão final estava prestes a se revelar. A história que começou com humilhação, crueldade e medo, agora estava no limiar de um novo capítulo, de perdão, responsabilidade, talvez, de reconciliação verdadeira. Mas a última escolha, aquela que definiria se o vilão poderia se tornar apenas um homem que aprendeu com seus erros, ainda dependia de mim.